Hello, hello, hello! How are you? Noite, professor Wellington. Tudo bem com você? Maravilha, maravilha. E você? Eu estou ótima. Bem-vindo em Dicas da Sil. Vocês É um prazer. também, Márcia. O pessoal que está entrando aqui, bem-vindos. Wellington, você se considera um bom professor? Você quer em português, quer em inglês? Como é que você quer a resposta agora? Não, eu quero em português. Tudo bem. Olha, eu particularmente me considero um professor esforçado, né? Tenho trabalhado bastante por isso, tenho investido bastante tempo, esforço, tenho feito alguns investimentos. Como se tornou professor? Bom, isso é uma história que já vai mais de 28 anos atrás, né? Eu ingressei na Marinha, as Forças Armadas, no ano de 86 para 87, e fui para Vila Velha, fiquei um ano de internato pela Escola de Aprendizes Marinheiro do Espírito Santo, e depois de 5 anos como militar de carreira, veio a oportunidade de cursar Educação Física, treinamento militar, pela, pelo Centro de Educação Almirante Adalberto Nunes, Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, e ali eu tive o meu primeiro contato com pedagogia, com metodologia de ensino, e ali foi nascendo essa paixão por aprender e compartilhar conhecimentos, porque o que, no meu entendimento, naquela época foi, poxa, quanto mais conhecimento eu adquirir, mais capaz eu seria de poder auxiliar com qualquer que seja a informação daquela área. Então eu comecei lá nos idos de 1992, né, com educação física, e depois fazendo alguns trabalhos na área da educação, eu consegui finalmente entrar numa universidade para poder fazer teologia, que também é uma segunda área que é uma das minhas paixões, e foi ali na teologia que eu me encontrei mais ainda. E que as pessoas possam aprender, crescer e mudar todos os dias. Aí depois, lá para os idos de 2002, foi quando eu tive a oportunidade de ingressar em teologia e fiz lá o que eles chamam de degree, né, que é os 4 anos de bacharel. E ali também você aprende muita coisa nas técnicas, se desenvolve. E como a faculdade foi em inglês, o que ajudou bastante a conhecer outras metodologias, o que foi assim também uma gama de informação muito importante durante essa trajetória. Então foi aí que você desenvolveu essa paixão, né, por lecionar? Isso, essa paixão, na verdade, ela começou em 92, e ela foi desenvolvendo e foi se ampliando, se ampliando, se ampliando e só cresce, né? Porque não desmerecendo nenhuma outra área, mas eu acho que a área da educação, né, ela tem assim uma mágica, um poder muito poderoso de mudar vida de pessoas, mudar países, né? Nações mudam com o poder da educação. Nós vimos o Japão como exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, um país totalmente destruído, e eles investiram na educação, e hoje o Japão torna-se uma potência mundial economicamente falando. Você morou muito tempo fora, né? 12 anos. Foi através da Marinha? Como foi? Conta pra gente. Não, na verdade, eu fiquei na carreira militar até os idos de 95, né, onde eu tive a oportunidade de desenvolver a minha carreira, e depois de 9 anos eu busquei uma alternativa para poder ampliar conhecimentos, e em 97 eu decidi imigrar para a África do Sul. Né? Recebi um convite para ir trabalhar na África do Sul, e lá eu fiquei 10 anos trabalhando na África do Sul, na Healthcare Christian Fellowship, que é uma organização não governamental, né? Não filantrópica, uma ONG, e lá eu pude durante 10 anos também trabalhar, estudar, trabalhar em outros países, né? Depois eu até vou falar com você sobre esses outros países. Então foram 10 anos na África do Sul, e 2 anos eu passei, depois de 10 anos na África do Sul, eu fui para a Inglaterra, fiquei 2 anos, né, em Londres e Southend-on-Sea, onde eu tive 2 anos de experiência também na Inglaterra, antes de voltar para o Brasil em 2009. Desde que eu morei na África do Sul, eu tive a oportunidade de trabalhar, literalmente morar na África do Sul, mas também trabalhar na Namíbia, trabalhar em Angola,
Botsuana, Zimbábue, em Moçambique. Trabalhei também na Índia, na Tailândia, antes de ir para a Inglaterra. Então, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, trabalhar em outros países, conhecer outros povos, outras culturas, etnias. Foi assim algo assim muito que eu me sinto muito abençoado por esses 12 anos, esse período que eu passei morando fora. Não foi simplesmente morando fora, mas foi ao mesmo tempo morando, trabalhando, estudando e trazendo todo um conhecimento ao longo desses anos no que se refere a experiências positivas, algumas negativas, para que você também possa aprender com seus próprios erros. Então, tudo isso fez parte desses 12 anos fora do país, que conseguiram abrir, né, portas, janelas, fronteiras que eu nunca teria tido o conhecimento ou a experiência se eu estivesse morando no Brasil. Foi assim algo que Infelizmente, né, para o povo brasileiro, não é verdade? é, É é, uma uma, é pena uma. que acontece isso, né? É uma pena. Mas, enfim, são poucos que têm essa oportunidade que você teve, né? Mas foi enriquecedor. E como você aprendeu a lecionar com essa didática, essa facilidade que você tem de ensinar? Boa pergunta. Como que eu aprendi? Eu creio que existe a parte técnica que você precisa aprender, você precisa aprimorar, você precisa se atualizar. E existe também a experiência que você vai adquirindo ao longo dos anos. Você consegue mensurar os seus resultados positivos, os resultados que você precisa ajustar. E aí você vai fazendo esse laboratório, essa criação ao longo dos anos, onde você consegue criar um estilo, ou então você lançar um estilo que venha trazer os resultados que você possa colher ao longo dos anos e nunca esquecer de estar sempre avaliando, mensurando, adaptando, fazendo o upgrade, o update de todas as formas, porque a educação é uma coisa muito dinâmica. Se você pega o Canadá há 5 décadas atrás, antes da internet, os alunos faziam aulas presenciais, mas em 6 meses, como não tinha como ver para as escolas, eles levavam material, ficavam 6 meses em casa estudando, 6 meses em casa, 6 meses na escola, 6 meses em casa, 6 meses na escola. E dali, quando a internet chegou, né, eles foram um dos primeiros, os pioneiros a criar o sistema à distância, né, de estudo à distância. Então você vê que a educação ela foi se adaptando, independente das circunstâncias que aquele país se encontrava. Hoje o mundo todo fala em EAD, fala em educação remota, à distância, mas já existia sem a ferramenta da internet, através de países que tinham esse desafio de 6 meses poder ir até a escola e 6 meses, 8 meses não poder ir até a escola. Então, E qual o método que você está usando para dar aula online? como eu falei para você, desde que cheguei no Brasil em 2009, e comecei a parte de lecionar aqui no Brasil inglês, o que aconteceu? Eu vi que nós estamos com um sistema de ensino, estávamos em 2001, um sistema muito arcaico, onde utiliza muito papel, muito livro, e isso me trouxe um certo desconforto na época, porque lá fora as escolas já estão bem na vanguarda no que se refere às metodologias de ensino progressista, ou seja, eles estão muito mais avançados, já não se usa tanto livro como se usava no passado, então isso me trouxe assim naquela época uma certa insatisfação. E eu sempre fui a favor, eu sempre gostei da ideia de inovar naquilo que precisa ser trabalhado. Então, eu sempre trabalhei, sempre busquei, estudei bastante a questão da metodologia à distância, a metodologia através da internet, métodos de ensinos com filmes, com música. Então, eu sempre busquei isso. Eu trabalhei numa escola em São Caetano, que é uma escola totalmente online. Então, ali eu peguei muitas informações que eu pude me conectar de forma muito confortável, porque era a realidade que eu vivia alguns anos atrás, onde existia a sala de aula, que nós costumamos chamar de aula GSL, né? Giz, lousa e saliva, mas existia uma necessidade importante de trazer o paperless, ou seja, um ensino sem o papel, sem o aluno ter que ter um caderno, um livro, mas sim utilizando as ferramentas como o computador, celular e tablet
para auxiliar, não era para retirar o livro, não é para retirar o caderno, mas para auxiliar como uma forma assim motivadora de ensinamento, porque nós sabemos que a humanidade ela caminha para o progresso. Então, desde 2011 que eu sempre tentei buscar essa forma de levar os alunos para a parte digital. E hoje, né, eu me sinto confortável em trabalhar com a parte digital, então eu utilizo ferramentas como o Skype, o Zoom, o Google Meet, eu uso o GoToMeeting, uso até o próprio Instagram, o Facebook. São ferramentas que me auxiliam a lançar aulas, a lançar fóruns de debate. Então é importante, né, que não se deixe de lado a sala de aula, não pode esquecer da sala de aula, mas transformando a sala de aula algo mais dinâmico, algo mais acessível. Então hoje eu me sinto muito confortável em trabalhar na metodologia mais digitalizada, mas a minha paixão é a sala de aula. Não posso deixar de negar que a sala de aula é o meu universo mágico. Ali, quando eu estou na sala de aula, eu me transformo numa outra pessoa. Parece que é tipo o super-homem, quando entra na cabine de telefone, que já sai com aquela roupa azul, sou eu entrando numa sala de aula. Eu me sinto completamente uma outra pessoa em sala de aula. Já no método digital, já é um pouco mais eu sinto uma certa resistência, porque você tem todo um aparato de ambiente, você tem que ter uma luz correta, você não pode ter barulho em volta. Às vezes é um carro que passa, um buzina, é um cachorro que late, uma criança que grita. Então isso traz um certo desconforto, mas não impede jamais de colocar como carro-chefe que a educação no formato digital, ela já está tecnicamente falando, ela já está implantada, já existe e já funciona. Uma realidade Até que porque nós temos agora. Você tem alunos, inclusive, você já tinha alunos que já eram distantes, né? Você já Isso. usava esse método porque você já tinha alunos de outro estado e tudo mais. Tinha, não tem, né? Isso, eu já tive, hoje mais não, mas já tive alunos de outros países, brasileiros que moram em outros países, que faziam inglês pela internet. Eu sempre dei aula pelo Skype, pelo o antigo, né? O antigo Message, que hoje é um pouco assim fora de moda, mas eu já dava aula, então tenho alunos que são de Minas, tem alunos em outros estados do Brasil que já fazem sem me conhecer pessoalmente. Então, digamos que eu já estou familiarizado com essa ferramenta, com essa metodologia, essa área de atuação na educação. Aí só quero mandar um beijo para a Van. Um beijo para todos vocês, para você também, Van. Olha, Beijo, Wanda. Perdão. Qual a melhor forma de aprender inglês? Eu costumo dizer que é natural. A melhor forma de aprender um novo idioma, não precisa ser só inglês, é a forma natural. Porque nós temos, sim, ferramentas, nós temos instituições educacionais, temos professores particulares, nós temos a internet, mas a melhor forma de se aprender um novo idioma é de forma natural, onde você se coloca dentro daquele ambiente, ou melhor, você vive aquele ambiente sem precisar estudar, sem precisar aprender. Essa é a melhor forma. É como se você pegasse uma criança de 8 anos hoje e viajasse um país de expressão inglesa, chinesa, italiana, e ele pudesse, ou ela pudesse, aprender lá com as crianças, a brincar, se divertir. Então, a forma natural. Aonde eu quero chegar? Em filmes, músicas, seriados, videogames. Silmar, eu conheço pessoas que falam inglês. Você pode dar algumas dicas de como aprender inglês mais fácil? É um excelente professor, eu falo isso porque sou aluna dele. Quais a dica que você dá para a pessoa aprender inglês fácil? Vamos lá. A primeira dica que eu dou para os alunos aprenderem fácil é definir por que essa pessoa e para que ela quer aprender o inglês. Porque se você sabe o motivo e como você vai utilizar, você pode minimizar, né, o seu esforço, você pode simplificar as ferramentas que você vai aprender. Vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. A pessoa chega para mim e fala assim, professor, eu quero aprender inglês. Você quer aprender inglês para quê?
Por quê? Ah, é que eu vou viajar. Estou indo agora para os Estados Unidos daqui a 6 meses e eu vou fazer uma viagem. Qual é o motivo da viagem? Ah, eu vou viajar a férias, eu vou a lazer, eu vou na Disney, eu vou passear. Então eu falo, então se você vai passear, você vai precisar simplesmente trabalhar o inglês para a viagem. Você não vai precisar colocar um esforço desnecessário, um tempo desnecessário, e até um investimento de dinheiro para algo simples como uma viagem. Porque para a viagem você vai precisar trabalhar conversações dentro do avião, o aeroporto, passaporte controle, controle de passaporte, alfândega e bagagens, pegar um táxi ou um Uber, que hoje já não se pega mais táxi, né? Você chama o Uber, check-in e check-out dentro do hotel e pontos turísticos, restaurantes, pedir uma refeição. Então é bem mais reduzido o seu aprendizado do que uma pessoa que vai fazer uma prova de qualificação internacional, TOEIC, TOEFL, que ele vai precisar estudar aí seus 4 anos se preparando para uma prova bem mais específica de regras de gramáticas e uma prova bem mais com uma maior gama de informação do que uma pessoa que vai viajar. Ah, mas a pessoa vai falar inglês numa viagem? Ela vai falar o que ela precisa falar para uma viagem. Ela vai aprender desde pedir uma refeição no avião, passar pelo controle de passaporte, responder aquelas perguntas de protocolo, se possível, de repente, pela alfândega, eu acho difícil, mas pode acontecer, check-in, check-out, ponto turístico, refeição, e pegar um ônibus, pegar um trem, é pouca coisa. Então, 6 meses a pessoa consegue desenvolver, diferente de uma pessoa que vai ter que estudar de 4 a 6 anos para fazer uma prova de TOEFL, TOEIC, que vai lhe dar ingresso numa universidade ou numa empresa, que é o IELTS. Então, existem cursos que são de 6 meses, tem cursos que são de 6 anos. Tem aprendizados que podem ser feitos em 8 semanas, tem aprendizados que vai precisar de 8 anos. Então depende do que o aluno vai, com o que ele busca como objetivo, e aí nós podemos definir. Mas as ferramentas são as mais variáveis possíveis. Eu costumo dizer que desde um simples celular, uma televisão, uma internet, já tem uma ferramenta poderosa para o aprendizado de qualquer idioma, não necessariamente só o inglês. E depende do aluno também, né? Depende se ele estuda, se ele se dedica, o que ele quer também, né? Isso, aí que entra o motivo. Aí que entra a razão. Porque se ele tem um motivo, uma razão, ele estuda, ele se dedica, ele investe tempo, esforço, dinheiro. Se ele não tem um objetivo, aquele tempo, esforço, dinheiro, às vezes ele é feito até de forma desnecessária. Vou dar outro exemplo. Tem um aluno que chega para mim e fala assim, professor, eu recebi uma proposta da minha empresa, que não foi uma proposta, foi uma faca no meu pescoço. Meu chefe me disse que se daqui a 6 meses eu não aprender o inglês, eu vou ser mandado embora. Então, esse indivíduo que é chefe de família, que tem uma esposa, filhos, que precisa aprender inglês em 6 meses, ele certamente vai se esforçar mais do que um adolescente que o pai coloca no inglês porque acha que inglês é algo que ele vai usar no futuro. Então, aquele adolescente vai para a sala de aula aquela cara de motivação zero. Já uma pessoa que sabe que se não aprender, vai ser mandado embora, vai perder o emprego, vai negligenciar a parte financeira da família, essa pessoa ela vai ter um motivo bem mais forte do que um adolescente que está indo porque o pai está forçando ele a fazer inglês. Você entende a diferença? Um vai ter um esforço, vai ter um motivo, uma motivação maior do que o outro. E isso é definido pelo o que ele colocou como objetivo. Se o objetivo está definido e existe ali uma possibilidade de alcançar aquele objetivo, o trabalho é bem mais simplificado e bem mais prazeroso. Agora, quando você sabe onde quer chegar, não sabe onde quer chegar, mas está indo para algum lugar, dá-se muitas voltas, perde-se muito tempo e depois, por até questões pessoais, a pessoa desiste do inglês, fica com raiva do inglês. Tem pessoas que chegam e falam, eu vou ter que fazer inglês, mas eu tenho raiva. Eu falei, então não faz. Se tem raiva do inglês, não faz. Porque como é que você vai fazer uma coisa que tem raiva? Não faz. Mas é porque eu preciso. Eu falei, se você precisa, então você vai ter que fazer. E no caso, diferente. O pai ele tem que incentivar o filho a fazer o inglês ou o incentivo do pai não adianta nada? Vamos lá, eu sou assim meio que a gente chama no inglês de old school, né? Eu sou muito jovem, mas ao mesmo tempo eu sou muito
do passado. Eu acho que a criança, a criança, o adolescente, ele precisa, sim, de, de informação, ele precisa de conhecimento. Porque quanto mais informação, mais conhecimento ele tiver ao longo do processo acadêmico, ele vai ter mais condições, vai ter melhores condições de decidir o que ele quer quando chegar na época de escolher uma carreira, de tomar uma decisão mais séria. A informação ela é muito importante ao longo do processo acadêmico. Então, eu encorajo o seguinte, mesmo que não goste, faça, tenha essa experiência, inglês, espanhol, italiano, vai lá fazer, porque não se sabe que alguma coisa que você aprende numa aula de inglês, no italiano, no francês, no espanhol, você vai usar para a sua vida lá na frente de alguma forma. Então, informação nunca, 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 a informação é algo desnecessário. Então, a criança, se você falar, é para colocar? Sim, coloca. Coloca, investe, porque é um investimento que vai lá na frente, de alguma forma, ter um encontro lá na frente produtivo. A educação, ela é nunca vamos dizer assim, ela nunca é um waste of time e um waste of money. Ela nunca é um desperdício de tempo e desperdício de dinheiro. É sempre bom pegar uma criança, um adolescente e sim, colocar num curso de música, de inglês, qualquer que seja a informação. Informação nunca, nunca, nunca é demais. Ou de menos. Ela tem que ser sempre. Não, é mais fácil aprender um método de conversação ou gramática? Olha, na minha experiência, para quem consegue desenvolver falar pelo inglês, qualquer outro idioma, sempre vai ser mais fácil aprender a falar, conversar, do que ler e escrever. Sempre. Por quê? Porque alguns professores, alguns métodos, prezam por ler e escrever primeiro. Eu costumo trabalhar com ouvir e falar primeiro, e depois ler e escrever. Ou os quatro ao mesmo tempo, dependendo do tipo de necessidade. Mas o método mais fácil é a conversação. Por quê? As pessoas falam o que ouvem. Se ela ouve, se ela consegue desenvolver uma habilidade de ouvir ao longo do tempo, ela consegue falar. Assim como ler e escrever. Só que, na minha opinião, o mais fácil é aprender a ouvir e falar, porque é uma repetição. Por exemplo, eu não sei chinês, mas se eu vejo um chinês falando eu não sei o que você falou, mas eu já ouvi e repeti. De repente, posso estar falando até um palavrão, mas eu ouço, eu repito. Então é mais fácil aprender do que você associar símbolos e depois tentar colocar. Você quer ver um exemplo? Por que nós, brasileiros, temos uma dificuldade imensa de aprender inglês? Porque nós, ao longo do processo, a gente quer aprender a falar inglês, aprendendo regras de gramática junto. E eu não sou muito, eu particularmente não sou muito fã desse negócio de aprender a falar, ouvir, ler, escrever e colocar a parte técnica do idioma, né, que é a gramática, como primeiro plano para quem quer aprender a falar inglês. Eu não coloco. Porque eu acredito fielmente que um ser humano, qualquer ser humano, primeiro ele aprende a ouvir, como bebê. Aos 2 anos ele começa a ouvir e repetir o que ele ouve. Aos 5, 6 anos ele vai para uma escola para aprender a ler e escrever. E lá para os 8, 9 anos que ele começa a aprender a parte da estrutura do seu idioma, que é a parte gramatical. Então, ensinar gramática para a pessoa no início, para nem sabe ouvir, falar, ler, escrever inglês, eu acho um tanto quanto que conflito de informação. Por isso que tem muitos alunos que estudam 5, 8, 12 anos de inglês, sabem tudo de gramática no inglês. Mas quando vai falar I was, I will, I am, a pessoa fica pensando gramática na hora de falar. Aí desenvolve a famosa síndrome de Tonho da Lua, né? Que eu batizei como síndrome de Tonho da Lua. Por quê? A pessoa quer falar, fica, a Raquel é boa, mas a Ruth é má. Ou seja, a pessoa vai falar em inglês, fica... Tomorrow tomorrow I'll be there because. A pessoa fica pensando qual é o verbo que vai colocar, qual é a preposição, se é a, se é a, ele, se é to, se é for. A pessoa fica pensando esse monte de gramática ao invés de falar de forma natural. Por isso que é importante
essa bandeira que eu carrego nos últimos anos. Não ensinar regras de gramática antes do aluno aprender a ouvir, falar, ler e escrever corretamente. Uma vez que ele ganha essa confiança, aí depois estudar a regra de gramática fica bem mais fácil. Porque a pessoa que nunca estudou inglês, se você explicar que tem 9 formas verbais, que tem zilhões, é muita coisa uma pessoa assimilar, e a pessoa acaba esquecendo, porque ela está aprendendo uma coisa antes de ter, vamos dizer assim, uma convicção, uma certeza que o que está ouvindo e falando corresponde com uma comunicação correta. Que ela está lendo, escrevendo, ela está entendendo. Então, ela pode, depois de aprender a ouvir, falar, ler e escrever, ela consegue estudar regras de gramática bem mais confortável, ou seja, ela vai conseguir ter bem melhores resultados do que uma pessoa que começa já colocando regras de gramática nos primeiros 6 meses de aprendizado. Eu acho isso um erro gigantesco, porque eu não aprendi português assim, e quando eu cheguei na África do Sul, deixa eu te contar um segredo, quando eu cheguei na África do Sul, eu não falava inglês. Eu aprendi a falar inglês na África do Sul, ouvindo primeiro, ouvindo, assistindo muitos filmes, ouvindo as pessoas falarem, vendo muito filme, e depois de 6 meses, eu comecei já a me comunicar com as pessoas. Na verdade, foram 3 meses, mas os 3 primeiros meses, ninguém entendia o que eu falava. Ou se entendia muito pouco. Era tipo inglês, nem do índio, era inglês de extraterrestres. Ele pegava uma palavra, tá hungry, tá com fome, né? Hungry, ok. Mas nem sabia o que eu estava falando. Então, depois de 6 meses, eu comecei a me sentir mais confortável, já me comunicava de forma mais tranquila. E só depois de 4 anos na África do Sul que eu fui ingressar na universidade lá para poder fazer o curso de teologia, porque eu tive que aprender a ler, a escrever, tive que conhecer as regras de gramática para poder ingressar. Quando eu ingressei, eu só aprimorei aquilo que eu vinha aprendendo nos últimos 6 anos. Então, não é assim colocar regras de gramática nos primeiros 6 meses de curso, porque você vai estar matando uma pessoa nos próximos 6 anos da vida dela, porque ela não vai conseguir ter o mesmo desenvolvimento que uma criança que aprende de forma natural, né? Aprende A, B, C, D, F, G, né? Tem várias canções que você pode ensinar para a criança e a criança aprende de forma natural, de forma lúdica, e ela nunca mais esquece. Tem adultos que lembram de canções de francês, né? De espanhol, por quê? Aprenderam de forma lúdica. Agora, se você começa a colocar regras de gramática no aprendizado, você começa a destruir todo um processo de aprendizado. E hoje, só para o teu conhecimento, hoje eu tenho professores de inglês que fazem aula comigo porque têm dificuldade de falar inglês em sala de aula. Sabem tudo de gramática. Dominam categoricamente, de forma monstruosa a gramática. Sabem de A a Z. Mas na hora de falar, não consegue se comunicar, ou repete, ou fala errado. Por quê? Estudou muito regra de gramática, mas a ouvir e a falar, ler e escrever, foi negligenciado desde o princípio, lá nos primórdios, na aprendizagem. Então, eu particularmente, se você disser para mim, o que é melhor, respondendo a sua pergunta, conversação ou regra de gramática? Definitivamente, foco na conversação. Nada com regra de gramática inicialmente. Agora, se você vai fazer um concurso, prestar um concurso, você vai fazer um intercâmbio, você vai fazer um processo de aprendizado exterior, fazer mestrado, doutorado, você vai precisar estudar a regra de gramática para fazer a prova para te dar acesso àquela universidade. Aí é outra coisa totalmente diferente para um aluno que vai começar agora. Se você não vai fazer mestrado, doutorado, nada lá fora, você tem que ir para os básicos, aprender a ler, ouvir, falar, ler, escrever. E regra de gramática não vai ser tão importante. Mas eu tenho alunos que são crica. Mas eu preciso de regra de gramática para aprender a escrever corretamente. Eu falo, não, você não precisa. Você precisa aprender a ler corretamente. Porque toda pessoa que lê corretamente, escreve corretamente. Toda pessoa que ouve corretamente, fala corretamente. Então não tem, vamos querer mudar, né, o curso da humanidade. Eu vou aprender regra de gramática para escrever bem. Não, não. Você precisa, para escrever bem, isso até no português. A pessoa que escreve bem em português é uma pessoa que lê muito. Toda pessoa que lê muito
tem uma boa facilidade de raciocinar e de escrever assuntos, redações, porque lê muito. Então, o segredo não é aprender regras de gramática, é aprender a ler corretamente para ter vocabulário extensivo, para poder colocar a ideia no papel sem pensar em regras de gramática. Porque quando nós estamos escrevendo em português, uma carta, desculpa, um e-mail, uma mensagem, ele se policia para não escrever palavras erradas, colocar a vírgulazinha, mas é coisa do dia a dia, básico, que a gente já consegue fazer. Mas se você vai fazer uma redação, um concurso, você precisa ler muito para você poder ter uma boa... Na hora de você fazer uma dissertação, você conseguir colocar de forma confortável. E para quem vai ler, opa, esse aqui escreve bem. Mas em momento algum a pessoa tem que estudar a regra de gramática para fazer uma boa dissertação. Você tem até um método interessante, eu acho bem interessante, os filmes que você dá para o aluno ver, assistir, e depois te dar um feedback falando do filme em inglês, e você dá um feedback na dicção, na dissertação. Eu acho bem interessante isso. Corretamente. O que acontece? São ferramentas que nós colocamos à disposição de diferentes alunos, diferentes grupos, adolescentes, adultos, terceira idade. São ferramentas que tentam aproximar o aluno para sair da sala de aula, mas estar conectado com o inglês de uma forma prazerosa. Um filme, um seriado, um desenho animado, tudo aquilo que nós colocamos, né, à disposição dos alunos é para que o aluno possa não esquecer, mas sair daquela realidade de sala de aula, de aluno, e implementar o inglês na sua vida de forma lúdica, de forma divertida. Por quê, Silmara? Eu tenho conhecidos, não são alunos meus, tá? Eu tenho conhecidos que aprenderam inglês, são fluentes no inglês, com músicas, com filmes, com seriados, com videogame, pessoas que falam inglês fluentes, que só aprenderam com videogame. Aí eu pergunto, a escola de inglês é importante? Sim, é importante. O professor particular é importante? Sim, é importante. O curso de internet tudo é importante. Mas o mais importante do que ter um curso numa escola, um professor particular, um curso na internet, é o aluno desenvolver atividades lúdicas e divertidas para que ele possa deixar que o inglês entre, né, na sua vida de forma divertida e não como um compromisso. Existe um compromisso, mas a metodologia que nós aplicamos é essa, tentar colocar o inglês de forma fácil, entrar de forma natural, sem que o aluno tenha que estudar, mas se divertir e aprender. E aí sim ele consegue alcançar melhores resultados com mais rapidez do que uma pessoa que adota uma metodologia de estudar, sala de aula, dever de casa, se não fizer o dever de casa vai ficar de castigo. Não. Vamos tentar tornar esse aprendizado de forma lúdica, divertida e o mais natural possível. Então, quando o aluno ele assiste um filme, ele não está só assistindo um filme, ele está estudando. Quando ele assiste um seriado, ele não está só assistindo um seriado. Ele está assistindo, se divertindo, desenvolvendo, sem saber. Aí que está o grande segredo. Ele está fazendo uma atividade que é divertida, que é desafiadora, e sem saber, ele está angariando vocabulário, ele está aprendendo expressões, ele está aprendendo todo um inglês sem precisar estudar, sem precisar estar com o livro na mão, sem precisar estar ali fazendo, tomando. Não, ele está se divertindo. E Natural, isso né? que traz um resultado bem mais rápido, né? Não é só de rapidez, mas bem mais eficaz e para a vida toda. Porque uma coisa é você aprender uma coisa hoje, teórica, e daqui a 6 meses você já não lembrar mais. Uma coisa é você aprender, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Você pode ficar com 70 anos, com 90 anos, você vai sempre lembrar dessa canção e o que fazer na hora do miau. Por quê? Você aprendeu lá nos seus 5, 6, 7 anos de forma lúdica e divertida. Você nunca mais esquece. Ela vai ficar aqui na sua mente para sempre. Você pode chamar o físico nuclear, o maior neurocirurgião do planeta, para tirar essa música da sua cabeça. Ele não vai conseguir arrancar, porque você aprendeu de forma lúdica, divertida. E o inglês tem que ser aprendido assim. No momento que você vai para uma sala de aula, ai meu Deus, lá vamos nós de novo. O aprendizado até vem, mas ele leva tempo, e se não tiver um propósito muito forte, muito sério,
esse aprendizado ele é abandonado lá atrás no nosso cérebro, em algum lugar que você nem sabe onde está mais na hora que você precisa. Você acha que a pessoa aprende mais, depende da pessoa, em grupo ou particular? Boa pergunta, boa pergunta. Sobre a questão de grupo em particular, deixa eu colocar aqui um adendo. As pessoas que optam por cursos individuais, professor particular, na maioria da grande maioria, são pessoas que têm uma personalidade introvertida. Não conseguem administrar aprendizados em grupos. Eles preferem uma coisa mais face a face do que em grupo. Tem lá os seus medos, suas vergonhas de falar algo e a pessoa sorrir, de ser ressarchado. Então, tudo isso envolve uma questão de aprendizado individual ou em grupo. Tanto que tem alunos que eles preferem pagar 500, 700 reais por um professor, mas não querem pagar 85 num curso com o grupo. E tem pessoas que preferem o grupo do que individual. Preferem pagar 500, 300 num grupo do que fazer aula individual. E tem pessoas que não querem fazer nem com grupo e nem com o professor, preferem fazer pela internet. Então existe aí mercado para todo mundo. Mas qual é o aprendizado mais eficaz? O aprendizado ele não está no método, não está na ferramenta. O aprendizado vem do aluno. O aluno é que faz o processo funcionar para ele. Quer seja individual, quer seja em grupo, quer seja pela internet sozinho, pela internet assistindo um filme. O aluno é que é a mágica do negócio. Não é o professor, não é a escola, o método. O aluno, sim, tem alunos individuais que alavancam, tem alunos individuais que não vão a lugar nenhum. Eu tive um aluno, quase 3 anos, que morava nos Estados Unidos e até hoje não fala inglês. Ele é pastor de uma igreja batista, está lá nos Estados Unidos e não fala inglês. Tinha aula comigo pela internet, eu falava, vai lá na rua, conversa com as pessoas, faz o trabalho. Não, eu tenho medo, eu posso ser preso, a polícia aqui é muito rigorosa. E ele tinha medo de falar com as pessoas. Ele fazia aula comigo, todas as terças e quintas, mas não conseguia falar inglês. Tinha muita informação, morava num país que fala inglês e não conseguia falar inglês, porque tinha medo de se relacionar com pessoas. E tem pessoas que não têm medo nenhum, quer dizer, exemplo, pessoas como você, que fala com todo mundo, que é extrovertida, que você pode falar inglês, francês, italiano, a língua que você quiser. Não vou dizer que você vai estar conseguindo falar 100% como um fluente nativo, não. Mas você vai se comunicar até com um árabe, com um turco, porque a sua personalidade, ela é uma personalidade outgoing, extrovertida, que não tem medo de lidar com pessoas, pedir informação. Então isso ajuda bastante para esse tipo de pessoas. Porque vai Não tem ser... vergonha de errar, né? Não tem Não, vergonha de errar. porque, na verdade, aprender um novo idioma é uma necessidade de se comunicar, de estar se conectando com outras pessoas. E tem pessoas que só vão se conectar através de um novo idioma porque o chefe, a empresa, o cargo que ele é... Por isso, fora isso, ele nem queria falar inglês, não quer se comunicar com outras pessoas. E tem pessoas que não têm esse medo, não tem esse problema de falar com pessoas. Então, essas pessoas certamente aprendem com mais facilidade e mais rápido. Não é a questão de individual, grupo, pela internet. É o aluno. Tem alunos que conseguem levar o inglês de forma divertida. E não está nem aí, vamos fazer, vamos brincar. E tem alunos que não, que querem ser mais técnicos, professor, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão da aula em 50 minutos. Então tem pessoas muito tecnicistas e tem pessoas que estão aí, vamos voar, tem festa, vai ter bolo, não quer nem saber do inglês, vai ter bolo, sorvete hoje, a noite do sorvete, a noite da pizza. A pessoa quer ir para se divertir. E essa pessoa aprende mais rápido o inglês do que uma pessoa que está preocupada com a parte técnica, a parte sistemática do aprendizado. E o que fazer para melhorar a fluência? Excelente pergunta. Para melhorar a fluência, é uma das partes que alguns alunos conseguem pegar, outros levam um certo tempo para poder aceitar essa realidade. A melhor fluência ela vem com o melhor listener. O melhor ouvinte é aquele que desenvolve a melhor fluência. Ou, em outras palavras, quanto mais você ouve, melhor você desenvolve a sua habilidade de se comunicar
quer seja com pronúncia, com entonação, com vocabulário. Tudo isso vem ao longo do processo, desde que você não esqueça que esse listening tem que ser um listening natural, um listening natural. Você não pode forçar o seu ouvido a ouvir coisas que você não quer, forçar o seu ouvido a ouvir. Não, você tem que ouvir aquilo que você gosta. Se é música, ouça a música. Pega a letra e ouve, repete. Se tiver habilidade, canta. E faz o The Voice da sua casa. Não tem problema. Ah, mas eu não gosto de música, eu gosto de filme. Pega o filme, vai na internet já tem... Estão pedindo seu contato. Eu vou deixar depois aqui na página, tá? Pode continuar. Deixar, fica à vontade. Então, o que acontece? Não é só ouvir muito, é ouvir muito aquilo que você gosta. Quanto mais você ouve, mais você desenvolve, através do listening, a sua pronúncia, a sua entonação, o seu vocabulário. Então, a sua conversação, ela melhora, não é só conversando, é você ouvindo. Quem ouve mais, se comunica melhor. 2 ouvidos, uma boca. Por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para te ouvir mais e falar menos. É verdade, eu ainda preciso aprender isso. Ouvir mais e falar menos, né? Concorda? Você concorda? Olha, eu digo para você o seguinte, a habilidade, é uma habilidade que nós precisamos desenvolver. A habilidade de ouvir, ela é uma dádiva, ela precisa ser recebida e precisa ser trabalhada. Poucas pessoas entendem isso, que quanto mais você ouve, melhor você se comunica. Pessoas querem falar mais para se comunicar melhor. E ao contrário, quanto mais você ouve, mais você se comunica. E aí você consegue transmitir a mensagem, né? Tem até um versículo de Salomão que diz: até o tolo, quando se cala, torna-se sábio. Às vezes você não sabe nada do assunto, mas só você está ali na roda ali. Estão falando sobre física quântica, aí você só saiu daquela rodinha e fala: caramba, a Silmara, pô, ela também era daquela galera ali da física quântica, viu? Ela estava ali no métier ali, com a galera ali, ela entende do assunto. Você não está entendendo nada, mas o que aconteceu? Só em você estar calado, você se torna uma pessoa sábia. Então, é um conselho de Salomão muito interessante. Até o tolo, quando se cala, torna-se sábio. Eu acho que você aplica esse método, por isso que eu te falo que você sabe tudo, né? Não, como eu costumo dizer, eu tenho muita força de vontade, eu tenho muita curiosidade, eu tenho, assim, um faro para o conhecimento. Então, quando você desenvolve essa mentalidade, a gente chama de mindset, né, de você estar buscando informações em diferentes áreas, você não tem que ser um expert de tudo, mas foca em uma área que você sabe que ela é benéfica para você. E as outras coisas procura ouvir, procura ler um pouco. E aí você começa a não ter um conhecimento profundo de tudo. Mas você consegue acompanhar alguns assuntos. Eu não consigo acompanhar outros assuntos em outras áreas técnicas, mas quando eu tenho um aluno que precisa de um curso específico numa área técnica, eu tenho que ir lá buscar, eu tenho que ler, eu tenho que ver qual é o tipo de vocabulário que é utilizado naquela área, em inglês. Então me leva a estudar, buscar conhecimentos, para poder nutrir os alunos, porque você não pode dar aquilo que você não tem. Então é um desafio constante de entender que quanto mais você aprende, sem demagogia, tá? E sem muito mimimi, quanto mais você busca informação, mais você entende que tem muita coisa para se aprender, tem muita coisa para buscar ainda. E isso pode gerar dois vetores. Um, você vai continuar buscando, entusiasmado, motivado, seco, cheio de vontade. Outro, você vai desanimar e vai desistir. É tanto para aprender que vai dar tempo na vida. Um método bem interessante nas suas aulas, que você dá aula brincando, dá aula leve, você sempre está estimulando as pessoas, fazendo as pessoas rirem. Então, na minha opinião, acho muito bacana isso. Eu aprendo muito fácil com você pelo esse método que você dá. Não é aquela coisa amassante que eu, com 12 anos, entrei para fazer inglês. A professora ficava na física, ficava lá
lá longe, e a gente sentado todos muito longe, e ela falando, dando gramática. Eu odiei, eu peguei uma raiva do inglês, é o que você falou. E a sua aula não, a sua aula é uma aula gostosa, é uma aula leve, é uma aula engraçada, né? O tempo inteiro eu dou mais risada, eu falo que eu vou lá para me divertir, porque além de aprender, é uma aula divertida. Então você está de parabéns. Ó, primeiramente, Eu obrigado, né? Porque recomendo, eu recomendo como professor. Eu acho você um excelente, é, como fala? Um excelente professor. Não era essa ok. palavra. Não, primeiramente, obrigado porque. O Michael está falando que concorda. Não é, Ah, o Michael? É Michael verdade. Cotto. O Michael, eu paguei ele R$ 100 para colocar esse comentário aí na linha do tempo aí. Eu falei, Michael, como se for meia hora de aula, você coloca lá. Muito bom esse professor. O Michael é um dos. O Michael, na verdade, é um dos alunos que tem tido um resultado muito brilhante, né? Ele começou em março a fazer aulas e está num progresso Temos fora 5 minutos, tá? Temos Então, 5 minutos. deixa eu finalizar para você dizendo o seguinte, que voltando ao assunto que você falou, o curso à noite, ele tem alunos que trabalham o dia todo e vão para o curso. Então, a aula da noite, do período da noite, ela não pode ser uma aula maçante, cansativa, porque a pessoa já teve um dia já exaustivo, à noite ela tem que ter algo assim para um refrigério para a alma. Então, eu tento colocar a aula mais divertida, com piadas, com bastante macaquice, dando aula, tá? Dando aula para que o aluno possa ir Sim. lá e ter um momento de prazer, se divertir e, ao mesmo tempo, criar essa motivação de estudar, de deixar o idioma ser uma ferramenta para a sua profissão, para a sua interação social e por aí afora. Então, Silmar, eu queria mais uma vez agradecer a sua pronta disposição aí de me receber no seu canal aí de dicas e entrevistas. Fico muito feliz mesmo. Agradeço, desejo para você todo o sucesso do mundo, que você consiga aí alcançar bastante visualizações e que o projeto que você tem aí possa cada vez mais crescer e crescer e que você também possa lembrar de continuar estudando, desenvolvendo, aprendendo, crescendo e mudando, tá? Eu é que agradeço. É sempre muito enriquecedor falar com você, né? E eu recomendo, né? Professor excelente, você consegue aprender fácil, né? E é uma coisa assim, além de você aprender, você não esquece, por ser uma aula lúdica. Às vezes dá umas bronquinhas também, né? De vez em quando é bom dar uns tapas no bumbum das crianças para elas chorar um pouco também. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram aqui em Dicas da CIO e lembrar que às 19h30 teremos uma live, uma conversa com o psicanalista Dr. Newton. Ele vai falar por que os homens batem nas mulheres e matam suas companheiras, claro. É a minoria, graças a Deus, né? Ó, estão te dando parabéns aqui. Parabéns ao professor. Obrigado, Obrigada, obrigado. querida Lígia. Saudade, Lígia. Um beijo. Fiquem com Deus. Você quer falar mais alguma coisa? Não, Você só quer deixa eu falar? agradecer a oportunidade, né? Como já falei para você. Lembrando que as aulas presenciais voltam a partir de 8 de agosto nos nossos estabelecimentos, mas as aulas online continuam a todo vapor. E quem tiver interesse em fazer aula individual, a escola também já está com as portas abertas para aulas individuais. E aqueles grupos e nas igrejas, só a partir mesmo de 8 de setembro, que é a autorização do governo do estado. Nós temos que obedecer às leis e esperar que tudo aconteça no seu tempo. De qualquer forma, muito Dia obrigado 8 aí de mais uma agosto? vez. Dia 8 de 8 de agosto voltam agosto? as aulas. Isso, E volta. você também. Setembro. 8 de Ah, setembro, tá. desculpa. 8 Não. de setembro, desculpa. Deixa eu dar um beijo. Aline, um beijo. Então, você é, também dá aula online, né? Se alguém É, quiser, seu contato. online, isso, online, presencial, particular.
fazemos qualquer negócio. Assim, eu gosto muito da sua aula em grupo, da classe e tudo mais, mas eu confesso que eu estou, não sei se eu acostumei, eu estou gostando muito de fazer aula online, tá? E também é seguro também, né? Está mais seguro. Nesse momento que nós estamos atravessando agora, as aulas por internet estão sendo assim de forma bem abençoada, que é uma alternativa, e também a conveniência de você estar aprendendo no celular, né? Uns alunos fazem de pijama, outros fazem tomando café. É bem Outros fazem divertido. de máscara, outros fazem de É, máscara, né? outros fazem de máscara. Eu falei, meu Deus, aula de inglês com máscara. Ai, loucura, loucura. Deixa eu explicar, é que eu estava tendo aula online com o professor Wellington, meu genro chegou para fazer um negócio aqui na minha casa e eu coloquei a máscara, ele ficou tirando foto. Eu tomei um susto, falei, meu Deus, o que é isso? Aula de inglês com máscara e aquele escudo, né, de plástico. Eu falei, meu Deus, será que eu tô com algum vírus que seja tão potente que vai atravessar a internet e chegar nela? Vai acabar. Olha, aguarde